Vou dar exemplo de um custo fixo e variável, né? O custo da cozinheira ou do cozinheiro que vai fazer o brigadeiro, do confeiteiro ou da confeiteira que vai fazer o brigadeiro, ele é um custo fixo. E tem o leite condensado que é variável. Então, se você vender 1.000 brigadeiros, o salário vai ser fixo e a quantidade de leite condensado vai ser para 1.000. É interessante perceber que o ponto de equilíbrio é o 0 a 0, então você precisa definir as suas metas para cima desse ponto de equilíbrio. Exatamente. Certo? Então, se você quer ter lucro, o segredo é esse. Despesa são aqueles gastos que a sua empresa faz que não necessariamente vão virar mais dinheiro para sua empresa. Muito importante você conhecer suas despesas fixas, seus custos fixos e ter isso muito bem classificado dentro do seu fluxo de caixa para conseguir formar o preço corretamente, né? Fala galera, beleza? Flávio Lodulo na área para mais um Granatumcast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Não importa se você trabalha no negócio, se você tem um negócio, fica por aí, porque o conteúdo que a gente toca por aqui é para você, não é mesmo? Hoje, episódio de número 21, ao lado da gloriosa gerente de comunidade do Granatum, Michele Silva. Obrigada. Olá, pessoal. Olá, Floss. Tudo bom, Michele? Você viu que hoje eu tô de preto, vim de preto pra gente combinar. Muito bem. Vim com uma blusa... Gente, quem estiver nos assistindo em vídeo, minha blusa tá escrito Ubuntu. É uma blusa do Lab, Laboratório Fantasma, que eu adoro. Por isso que eu vim com ela hoje. Então vim pra fazer par com esse meu companheiro de bancada. Chego bem hoje. Corte de cabelo novo. Uau, ficou ótimo, Mi. Sério. Para quem nos acompanha por vídeo, corte da Michele exclusivo para o episódio de hoje, número 21. Exatamente. E por causa desse podcast eu cortei. Porque Olha eu fiquei aí. me assistindo e aí eu vi meu cabelo meio torto, meio estranho. E aí eu resolvi cortar. Vamos ver agora. Agora eu vou saber se eu fiz uma escolha certa ou não. Fez, ficou bom. Tudo bem que você não confia na nossa opinião, né? Mas tudo bem. Bom, Calma, mas, gente, só me apresentar, desculpa. Eu sou a Michele, sou gerente de comunidade aqui no Granato, responsável por cuidar desses grupos de pessoas em torno da nossa marca, o nosso grupo de clientes, parceiros, não clientes, os nossos amiguinhos de trabalho, nosso time Granato. Então, essa pessoa que faz essa comunicação entre o atendimento e o marketing, eu sou uma facilitadora dentro desses grupos. muito bem. Facilitador. Esse é o meu trabalho. Para quem gosta de termos em inglês, eu sou uma community manager. E é isso, Floss. E qual que é o tema de hoje? Para você já começar com essa voz maravilhosa. Apesar que não. É o time. Antes de Desculpa. dizer qual é o tema de hoje, queria agradecer demais Granatum, que cede o Estúdios Granatum de gravação para esse podcast, cede o espaços profissionais. Agradecer demais ao time maravilhoso do Granatum, que sempre contribui com as pautas, com o feedback, para que a gente faça sempre um conteúdo primoroso para todo mundo que nos ouve e assiste, não é mesmo, Michele? Mas, especialmente, gostaria de agradecer a equipe que mantém aqui este podcast. Igor Jimenez atrás das câmeras, que capta o áudio e o vídeo desta coisa toda. Vitor Ranieri, o nosso jornalista que escreve as pautas e ajuda a gente a... Como que você disse? Qual que foi o termo mesmo que você usou? O que agora? Era debulhar? Não. Aprofundar os... Não, esmiuçar. Esmiuçar. Debulhar O episódio milho, passado foi retrasado. Isso, que ajuda a gente a esmiuçar os temas para trazer um conteúdo rico para vocês. E Romeu Lima, o nosso querido defensor da marca, o nosso designer, quem cuida de toda essa maravilhosidade e também cuida do nosso produto, o Granatum Financeiro, que é o melhor software de gestão financeira da galáxia inteira. Então, se você ainda não experimentou, entra lá em www.granatum.com.br e experimente por 7 dias o nosso software de gestão financeira. Hoje falaremos de um tópico que é muito tocado no blog do Granatum, que é muito acionado pelos nossos clientes, e é uma pergunta que muito provavelmente você aí, deve ter se feito, que é: quanto que eu preciso vender para fechar o mês? O que está por trás dessa pergunta? Tem várias questões por trás dessa pergunta, mas 2 indicadores principais que você precisa observar, e é sobre eles que a gente vai falar no episódio de hoje. Então, hoje falaremos sobre margem de contribuição e ponto de equilíbrio.
Oh, meu Deus, Flávio, 2 termos horríveis, eu nem quero saber sobre isso. Fica por aí. É mais simples do que você imagina. Não é mesmo, Michele? Exatamente. Não, fica aqui. Gente, eu fico encantada vendo o Flávio falar. Exatamente isso. A gente já tocou dentre esses termos algumas vezes aqui nos outros episódios, mas hoje, como eu disse anteriormente, a gente vai esmiuçar para falar um pouco mais sobre eles, explicar. Nossa, até voou aqui uma saliva, mas... Normal, né? Normal. E a gente vai falar bastante, um pouco mais sobre cada um deles e como aplicar, independente do tamanho do seu negócio, como obter esses indicadores. Então, se você quer responder essa pergunta, né? Quanto que eu preciso faturar, quanto que eu preciso de dinheiro para minhas contas fechar, fica por aí. E se você quiser saber uma outra coisa também, como a minha empresa faz para lucrar, fica por aí também. Então, esses 2 indicadores, eles tratam especificamente sobre isso. Então, vamos lá. Primeira coisa é que para você saber, para você entender o que é esse bichinho, né? O que é a margem de contribuição e o que é o ponto de equilíbrio, os nomes deles já te dão alguma dica aí. Então, margem de contribuição, basicamente, é a quantia de dinheiro que cada venda, cada item que eu vendo, cada esforço de venda que eu tenho, cada real que entra, quando ele entra, a gente já falou isso em outros episódios, ele vai perdendo pedaços ali logo na entrada, desde o momento em que ele entra. Então, episódio muito bacana, que foi o episódio sobre os indicadores, sobre os indicadores que estão na DRE. Ali é muito claro que a partir do momento que o dinheiro entra na sua empresa, você já começa a perder ali algumas fatias desse dinheiro, e a margem de contribuição, ela é uma dessas fatias. Então, para cada real que eu recebo, existe um pedacinho desse real que é destinado a manter a operação do meu negócio. Então, manter o que é fixo no meu negócio. Que é vital, né? O que é vital. Então, se eu vender R$0 ou se eu vender R$1 milhão, estas despesas, elas estão lá. É sobre estas despesas que a gente vai falar, porque a margem de contribuição é o pedacinho de cada real que entra, de cada moeda que entra no seu negócio, que vai contribuir para pagar estas despesas, estes gastos que vão acontecer independente de qualquer coisa, porque são gastos vitais para a operação do seu negócio, certo? Acho que ficou claro, não sei se ficou claro para você aí, mas para entender um pouquinho melhor, você abriu a sua empresa, o seu CNPJ. A partir desse momento já começam a chegar boletos mensais. Se você tem um aluguel, você tem ali o seu aluguel mensal que, se você vender ou se você não vender, é implacável, o boleto do aluguel vai chegar para você. A conta de água, a conta de luz. Ah, eu não gastei nada, eu nem fui no escritório e não gastei água. Existe uma taxa mínima. Ah, eu não gastei luz. Existe uma taxa mínima. Ah, eu tenho lá um assistente administrativo. Se você não vender nada, o salário dela tem que ser pago. Então existem gastos e aí esse é o primeiro ponto. Aí na sua empresa você precisa começar a entender e identificar o que são custos e o que são despesas, certo? Estas são as despesas que você tem, despesas fixas que você tem, que fazem parte da margem de contribuição. Há, porém, também os custos fixos. O que são os custos fixos? Os custos fixos, então a diferença entre despesa e custo, relembrando aqui, já falamos em outros episódios, mas vamos falar de novo. Despesa são aqueles gastos que a sua empresa faz que não necessariamente vão virar mais dinheiro para sua empresa. Então não está relacionado com o que você vende, não está relacionado diretamente com a produção do que você vende. Então a gente está falando aí do aluguel. Então imagine nós, Granatão, que é uma empresa de tecnologia, que hoje tem parte da equipe, temos região norte, temos litoral de São Paulo, temos a equipe distribuída. Ela precisa desse escritório aqui para funcionar? Não. Não. Né? Mas está aqui contido o gasto esse gasto. E não é um custo, porque eu não preciso deste lugar aqui para funcionar. Já a lojinha ali da frente, que vende capinha de celular e tudo mais, se ela não tiver aquele ponto ali para vender, ela não consegue vender o produto dela. Quer dizer, pode até partir para a internet e tudo mais, mas aquele ponto ali, digamos que ela não veja na internet, aquele ponto ali é um custo que ela tem, porque está relacionado com a venda ali que ela precisa fazer.
é um custo fixo que ela tem. Então, os custos fixos e as despesas fixas do seu negócio, elas vão acontecer independente de se você vender, produzir mais ou menos. Vender mais, vender menos, vender ou não vender, vão acontecer. A margem de contribuição contribui exatamente para este montante de valor aí. Então, imagine que você tenha um aluguel de R$1.000 e você venda 1.000 capinhas ali. Imagine que parte desse valor da venda da capinha tem que ser destinado, tem que contribuir para você pagar essa despesa fixa ou este custo fixo que você tem. Sacou? Ficou claro? Como sempre, super maravilhoso. O que eu queria colocar é que essa margem, né, esse pedaço do dinheiro que você vai usar para cobrir esses custos e essas despesas é independente se é um produto ou se é um serviço, ele precisa estar dentro do seu preço, né? E muitas vezes as pessoas acham que é um cálculo simples, então, eu vou colocar 30% de lucro e um padrão e vou vender. Mas não, às vezes, tudo que eu preciso para manter a minha empresa funcionando, o meu preço pode variar, interfere também de quanto eu cobro o meu cliente. E você falou, eu fui... Não, o que você falou? Você é maravilhoso. Não, pegando esse gancho aí, momento pesadelo da gestão, presta atenção. Esta regrinha do 30%, vou colocar 30% aqui. Comprei você, 30% aqui. Pelo amor de Deus, se você tem a necessidade de contribuir com 70%, sua margem de contribuição é 70%, vamos chutar um número absurdo aqui. Você precisa de 70% para pagar suas despesas fixas e você coloca uma margem de 30%, presta atenção nisso. Você está com um déficit de 40%, aí 40%. Se você vende, eu vou vender aqui 30% a mais, mas você não é eficiente na operação, ou sua operação é cara, por qualquer motivo que seja, sem mérito nenhum de julgamento, se você tiver uma necessidade de ter uma margem de 70% para cobrir só os seus gastos, você tem um prejuízo de 40%. Então, pelo amor de Deus, este é um dos maiores pesadelos da gestão que eu já acompanhei aqui ao longo de toda a nossa jornada e que muita gente faz até hoje. Então, não é simples assim. Não chute um número, faça contas. Então, por isso que eu disse, é importante você conhecer suas despesas fixas, seus custos fixos, para você ter esse valor dessa margem de contribuição muito certa. Por quê? Na composição do preço de venda, que você estava falando aqui, um dos itens, se você for usar qualquer cálculo para calcular o seu, qualquer técnica para calcular o seu preço de venda, você vai usar a margem de contribuição. Você precisa ter esse percentual, você precisa entender esse percentual. Então não é um chute, ele é um cálculo. Então, muito importante você conhecer suas despesas fixas, seus custos fixos e ter isso muito bem classificado dentro do seu fluxo de caixa. É isso que eu ia trazer isso. Para conseguir formar o preço corretamente. Né? E até também entender, assim, quando a gente já falou sobre dar nome, colocar as coisas em suas devidas caixas, então quando eu dou o nome para esses custos e para essas despesas, eu consigo analisar de forma individual o que eu preciso enxugar, o que eu preciso reduzir de custo, sabe? O que não faz sentido para esse meu negócio nesse momento. Então, fazer essa separação, colocar as coisas em suas determinadas caixinhas, seus lugares, também traz essa visão, né? Então, tipo, você faz esse cálculo e cada coisa tá ali no seu devido lugar e você enxerga de uma forma melhor, né? Mais claro como é que funciona o seu negócio. O que envolve? Porque às vezes a gente fala assim, ela vende bolo, né? A gente já falou bastante sobre esses exemplos aqui. Mas quanto do meu preço eu preciso pagar? Então, eu tenho variação de ingrediente, tem N coisas, o gás, N coisas vão variando, e eu não posso mês a mês repassar isso para o meu cliente. Então, eu preciso fazer esse cálculo e entender o que envolve, quais são as variações para que eu cobre o meu cliente. Esses dias, inclusive, eu estava assistindo um stories do Renato, e aí ele estava falando que essas manifestações que tiveram agora algumas semanas impactou o valor da batata. E a batata aumentou, 700%. E ele teria que absorver esse custo, né,
porque ele não poderia repassar para o cliente dele. É uma decisão dele. Ele poderia, não, eu vou aumentar, vou repassar para o meu cliente final. Mas quando eu sei o que envolve o custo que envolve todos os meus produtos, as minhas matérias-primas, eu consigo ter essa consciência e tomar essa decisão. Sim. Então, vou repassar para o meu cliente, não vou repassar, vou absorver. Então, também essa margem de contribuição, ela traz essa lucidez, essa clareza desses lugares. Exatamente. Isso influencia muito. Esse é um exemplo perfeito, porque acho que foi 74% que variou o preço da batata. Eu falei, não, é que era R$800 a diferença. Eu misturei tudo, mas é isso. 74%. Foi. Então, esse tipo de análise é um tipo de análise tipo, totalmente atípica. E como é que resolve, então? Ah, Michele, se eu não posso repassar para o meu cliente, então o que eu faço? Fico de prejuízo? Às vezes sim. Às vezes sim. Porque é muito difícil você ter uma... É ruim, né? Vou falar por mim, né? Eu vivi um período da hiperinflação ali, que era complicado, né? As pessoas, na época, era uma maquininha que colocava etiqueta de preço, assim, né? Plec, nos produtos. O marcador de preço terminava de marcar e já começava de novo a marcar. Se a gente fosse responder todas as variações que existem, né? Por exemplo, nesse caso atípico da batata, a gente entraria nessa inconstância e prejudicaria as nossas vendas, né? Eu não quero chegar lá e pagar, sei lá, R$10 na batata e depois pagar 17 no outro dia. Tipo, não faz sentido para mim enquanto consumidor. Mas enquanto empreendedor, eu tenho que olhar para isso e resolver essa questão. Como que eu resolvo? Se você tiver total noção e controle da sua margem de contribuição e mais do que isso, da margem de contribuição por produto, você consegue montar um mix de produto que vá fazer na média, no balanceamento médio ali de preço, que você consiga absorver por um período essas variações, ou ainda outras variações. Você falou do bolo, né? A gente tem esse exemplo porque é muito louco. O leite condensado começou esse ano a R$5, R$4,50 e termina esse ano a 10. Né? Então, você consegue aplicar o dobro, né, na sua matéria-prima principal. Se você faz um bolo, se você faz doces, brigadeiros ali, você consegue aplicar isso, o seu cliente vai chiar. Se você só vende isso, é inevitável. E é melhor que o seu cliente chie e que você mude o público que vai ser atendido do que você ficar assumindo prejuízo. Porque o prejuízo ele vai matar a sua empresa, você não vai mais conseguir operar, né? E a gente vai falar sobre isso mais pra frente em outros episódios aí, sobre essa mudança de qual é o perfil do consumidor que você está atingindo. E o preço é um dos fatores que influenciam para você atingir um determinado público. Mas hoje, que estamos falando da margem de contribuição. Então, nesse caso específico aí, é importante que você tenha o controle, você tenha a sua margem de contribuição global e que você também tenha a sua margem de contribuição por produto, porque existem produtos que têm uma margem maior e que podem também contribuir mais nessa margem aí, né, para no final das contas você ter um balanceamento adequado entre os produtos, para que você não tenha essa variação maluca de preços que pode confundir o seu consumidor. Isso é muito ruim, né? Isso. E a gente também tem os custos que são os custos variáveis, né? Sim. Que aí, dependendo do quanto eu produzo, se eu recebo um pedido maior, então esses custos vão variar, né, no pedido. Então também tem que entrar nesse cálculo, né? Que varia daquilo, por exemplo, se eu produzo camiseta. Às vezes a minha água entra como um custo que é variável. Um custo... É esse, né? Agora, gente, a água custa... Entra como um custo que é variável, porque está diretamente ligado à produção de camisa. Isso. Ou, sei lá, no caso da... Vou pro doce de novo. Talvez eu precise de um chocolate, não sei. Se eu recebo um grande pedido de brigadeiro, eu preciso comprar muito leite condensado. Sim. Então, eu preciso também contar com esses custos. Isso. É isso. Dá exemplo de um custo fixo e variável, né? O custo da cozinheira ou do cozinheiro que vai fazer o brigadeiro, do confeiteiro ou da confeiteira que vai fazer o brigadeiro, ele é um custo fixo. Então, se você paga um salário ali que você não paga por trabalho, né? Por quantidade produzida, você vai ter o salário dele que é fixo. E tem o leite condensado que é variável. Então, se você vender 1.000 brigadeiros, o salário vai ser fixo e a quantidade de leite condensado vai ser para 1.000. Se você vender 10.000, o salário vai ser fixo
e a quantidade de leite condensado vai ser para 10 mil. Então, o que varia aí, esse é o exemplo básico, o que varia aí são os seus custos variáveis. E o que é importante também falar, que às vezes as pessoas confundem, é que o que é custo variável e fixo para mim, para o meu negócio, pode não ser custo variável para o seu. E também muda, às vezes, conforme o tempo, né? Então, hoje, tal despesa é uma despesa, mas amanhã ela pode se tornar um custo. Então, vale vocês identificarem e analisarem de cada negócio, né? Dentro do meu negócio, o que é custo variável, o que é custo fixo, o que é despesa. Esse exercício é para sempre, né? É claro que existe essa mudança, principalmente para negócios que criam novos negócios, novas frentes, novos produtos, né? Uma coisa que era despesa pode passar a virar custo. É sempre bom você observar fazer esse exercício, né? O que é custo, o que é despesa dentro do meu negócio, mas em geral não varia tanto, né? O que é custo, mas esse exercício é necessário e fundamental para que você entenda o que é custo, o que é despesa, o que é fixo, o que varia aí no seu negócio, principalmente para você entender qual é o valor da sua margem de contribuição. Se você tem um software tipo Granato, você olha lá na sua DRE, você já vai ter a sua margem de contribuição ali, fazendo uma análise vertical da sua DRE. Meu Deus, Flávio, o que é isso, análise vertical? Surpresa no final, certo? E não pode esquecer do quê? Do quê? Do Prolabore. Exatamente. Que a gente já fala. Isso já é lição aprendida aqui dentro desse podcast. Mas isso também precisa entrar, né? Não pode ser esquecido. Esse é pesadelo de gestão número 2. Esse é um pesadelo também. Um momento quadro novo surgindo. Porque normalmente o sócio trabalha dentro do negócio, não tem Prolabore. Tem divisão de lucro. Só que trabalha na entrega principal. Produz a peça publicitária, produz o vídeo, produz o brigadeiro e não tem o Prolabore definido. E, vai lá fazer a apuração, não considera um valor de se pagar e mascara o resultado, basicamente mascara o resultado dessa margem de contribuição, do seu preço de venda. Então, muito bem pontuado, muito bem colocado. E um dos grandes itens de um pesadelo, um dos grandes pesadelos da gestão é esse. Quando se esquece do Prolabore e você está diretamente ligado à produção, você pode mascarar a sua margem de contribuição e calcular o seu preço errado. Quando calcula o preço errado, o que acontece, Michele? Várias coisas. Pode desgringolar o negócio, a falência. N coisas podem dar errado. E uma indicação, então, se você estiver chegando agora nesse episódio, Prolabore é o salário do sócio que participa daquele negócio, né, que está envolvido, cumpre uma função, né, dentro dessa. No nosso caso, Flávio Logulo é um sócio que está aqui dentro do Granato. E se por acaso você não ouviu o nosso episódio falando sobre Prolabore, eu te convido a assistir, porque a gente fala muito mais sobre isso, quais são esses exemplos e tal. Sim. Então fica aqui também a ressalva. Se é o primeiro episódio, volte e assista também o sobre Prolabore. Episódio, modéstia à parte, excelente, viu, Michele, aquele lá. Porque tem, acho que foi um compilado de várias experiências que a gente teve ao longo desses 13 anos aí, vendo quais são as boas e as más práticas ao se considerar o Prolabore, a se pagar enquanto sócio. Então, excelente, muito bom. Se você calcular direitinho, se você tiver domínio da sua margem de contribuição, você vai cobrar o valor certo e logo você vai conseguir atingir o ponto de equilíbrio do seu negócio. O que é o ponto de equilíbrio do meu negócio, Flávio? O que é o ponto de equilíbrio do meu negócio? O valor que o meu negócio precisa para zerar, para não ganhar nada e nem perder nada. Então, é o momento que você está no 0 a 0, que você está equilibrado, certo? Então, muitas pessoas... Pesadelo de gestão número 3. Uma das coisas que eu vejo demais aqui, não só aqui, ao longo de toda a minha jornada empreendedora, eu enxerguei isso acontecendo várias vezes. O que eu preciso para abrir aqui? O aluguel da loja, o primeiro estoque, a primeira compra, as parcelas que eu faço da compra de estoque do meu negócio. Bom, então eu vou precisar aqui por mês de 15 mil reais. Esse é meu ponto de equilíbrio, certo? Não. Errado. Por que errado? Quando você vende, lembra que eu falei, margem de contribuição é um dos itens que tem que ser contabilizados a partir do momento que R$1,
um dinheiros entra no seu negócio, certo? Então, quando você vende, você também tem despesa. Se você tem vendedor, tem comissão. Se você tem fornecedor, você tem que pagar o fornecedor. Se você não tem o produto em estoque, tem imposto. Então, o ponto de equilíbrio não é só você juntar todos os gastos que você tem e falar assim, a gente precisa aqui de 50 reais aqui para pagar as contas do mês. Não é um chute, assim. Tipo... Não é um chute. Então, você precisa olhar daí sim para o histórico do seu negócio e entender qual é a média que você tem de gastos em um período. Idealmente, você pega um semestre ou um ano e entende, porque ali um ano é um exercício completo do seu negócio. Então, você já consegue conceber ali todas as variações, nuances ou sazonalidades que o seu negócio possa ter e você consegue calcular uma média dessa necessidade que o seu negócio vai ter. Esse é o ponto de equilíbrio do seu negócio. Ele é um indicador bastante importante porque vai te dar um norte de quanto é a meta que você precisa atingir, alcançar e como é que... Imagine duas linhas. Imagine um eixo X, um eixo Y e duas linhas. A linha... Isso. Existe uma linha ali das suas despesas fixas. O seu ponto de equilíbrio, ele parte, a contabilização do seu ponto de equilíbrio, do volume que você precisa vender para se atingir o 0 a 0, parte do topo dessa linha de despesas fixas. Então ele não sai de lá do eixo X e Y, ele não sai do zero, ele sai para cima dessa linha de despesas fixas, certo? E à medida que você vai vendendo mais, o seu ponto de equilíbrio também vai se mexendo. Então, se você cobrar mais, você vai ter uma margem maior, porém você vai pagar mais imposto. Se você cobrar menos, você vai ter uma margem menor, vai pagar menos imposto. O que mais varia de acordo com o seu preço de venda. Então, existe a comissão do vendedor, é maior, é menor. Então, tudo isso vai empurrando esse ponto de equilíbrio, vai fazendo ele flutuar ali, fazendo com que a conta não seja tão simples assim, certo? Então, você tem que contabilizar no seu preço de venda quanto ele existe ali de acréscimo de despesa e de custo variável a cada venda. Então, o ponto de equilíbrio você encontra quando você começa a observar o volume de vendas e todos os custos e despesas que envolvem, além dos ganhos que envolvem. Nossa, que complicado! A gente tem um material no blog, tem um material rico também, é um vídeo, acho que tem um vídeo aqui no canal do YouTube que fala sobre ponto de equilíbrio. Tem um artigo no blog também que fala sobre ponto de equilíbrio. Ali, isso que eu estou dizendo está visual. Então, eu montei alguns gráficos nesse artigo, onde você consegue entender como que esse ponto de equilíbrio ele varia. Se eu aumentar o preço, então eu vou reduzir a necessidade de unidades vendidas? Não necessariamente. Se eu diminuir o preço, eu vou precisar vender mais? Não necessariamente. Então, é importante entender todos esses gastos, todos esses custos que estão contidos no preço de venda, porque ele influencia no ponto de equilíbrio do seu negócio. Certo, Michele? É isso mesmo. E aí esse ponto de equilíbrio vai fazer essa separação do que é o faturamento, né, todas as receitas que entram dentro do meu negócio, depois quanto que eu vou perdendo partes desse dinheiro e o que no final é lucro ou não, como é que eu vou fechar, e também assim, de quanto que a minha empresa precisa vender, porque aí o ponto de equilíbrio é só uma base, mas o quanto que eu preciso vender além daquilo para que eu tenha lucro. Sabe? Para que eu não fique nesse ponto de equilíbrio, nesse 0 a 0 sempre. Exatamente. Então ele também mexe nessas métricas, né? As métricas de venda. Então, e você consegue ter esse controle dentro do mês. Então, até aqui eu consegui vender no meu ponto de equilíbrio. Dessa data em diante, o que entrar é lucro. Exatamente. Então, o que é muito legal de se ter... Nossa, que complicado isso. Me parece uma coisa de outro mundo. É interessante perceber que o ponto de equilíbrio é o 0 a 0, então você precisa definir as suas metas para cima desse ponto de equilíbrio. Exatamente. Certo? Então, se você quer ter lucro, o segredo é esse. Você precisa dominar, saber exatamente qual é o seu ponto de equilíbrio, porque suas metas elas têm que estar ali em cima daquele ponto. Tudo que for para baixo daquele ponto não vai te trazer lucro. Ao contrário, te traz prejuízo.
por isso, voltando ali na minha fala, se você não domina qual é a necessidade que você tem de ter a margem de contribuição, de ter a margem de lucro, se você não souber compor o seu preço de venda de forma adequada, muito provavelmente você vai estar abaixo desse ponto. E eu digo mais, muito provavelmente você deve estar sofrendo com isso aí. Sabe aquela sensação de trabalho, nossa, estou vendendo um monte, mas não estou vendo dinheiro? É aí que está. Esse é a grande questão. É você entender que o seu ponto de equilíbrio é o lugar que você precisa vislumbrar para começar a ter lucro. E isso, se você quer profissionalizar o seu negócio, você precisa ter a partir desse momento aqui, do ponto do dia 1. Então, quer falar alguma coisa? Não. Tô te olhando. Você deu uma respirada, achei que era um sinal. Não, estou aqui aprendendo, não. Pode falar, tô te ouvindo. Então é isso. Então, o ponto de equilíbrio ele vai garantir para que você continue funcionando, continue vivendo aí no seu negócio. Do ponto de equilíbrio para cima tem que ser o horizonte que você tem que vislumbrar aí na sua empresa, se você tem como objetivo o lucro. Porque é aí que está o lucro, para frente do seu ponto de equilíbrio, do ponto de equilíbrio da sua empresa. Certo, Michele? Certíssimo, como sempre. Maravilhoso. Muito bem. Então, quais são as respostas que saber sobre margem de contribuição e ponto de equilíbrio elas podem te dar? Primeiro entender se você está cobrando o valor certo. E a gente escolheu falar sobre margem de contribuição porque essa dúvida, margem de contribuição já é um termo que parece que é complicado e é o que é negligenciado na formação de preço, porque todos os outros itens da formação de preço de venda, seja qual técnica você estiver usando, eles são muito fáceis de serem captados. Sim. Então, se você vende produto, você vai lá pegar o custo do seu produto, a comissão do seu vendedor e o total de imposto que você vai pagar. Só que tem o pedaço aí que é necessário de ser contabilizado, que é o percentual de margem de contribuição. Porque essa venda ela só vai ser 0 a 0 se todos os percentuais forem pagos. E aí a margem de lucro vem depois de tudo isso. Então não basta só imaginar os números ou esquecer do percentual de margem de contribuição, porque é a margem de contribuição que vai garantir o seu ponto de equilíbrio, que vai garantir o seu lucro. Certo, Michele? Sim, não, perfeito, Flávio. E isso que você falou, às vezes, é muito real. Às vezes os empreendedores ficam meio que patinando, né? Tiram esse número mágico de quanto eu vou cobrar para o seu serviço ou produto, e aí depois ficam patinando para cobrir o básico para o negócio funcionar. Então é muito, muito importante, até para quem está começando, já partir daí. Sim. Para fazer o preço, para montar o preço. Eu falei, né, no episódio sobre... Não lembro, um episódio para trás. Aí eu falei assim, são as regras do jogo, né? Sim. O jogo é bruto. O empreender é bruto mesmo. Ele não é para amadores. Então, se você, independente do seu tamanho, se você é MEI, se você é EPP, se você é micro, se você é médio, se você é grande, as regras são as mesmas, porque você está se jogando no mundo do empreendedorismo que exige que você honre com obrigações e que você saia do lugar. Muitas vezes é o seu sonho, é o sonho do seu negócio. Muitas vezes é o sonho, se você trabalha num negócio, é o seu sonho de realização pessoal, né? E você tem que levar com muita seriedade. E, de novo, pensa comigo. Se você estiver cobrando um preço que não garanta o seu ponto de equilíbrio, alguém está pagando essa conta, alguém está pagando esse prejuízo. E esse alguém é a empresa. Se você é o empreendedor, é o seu negócio. Sim. Né? E isso vai fazer com que você não evolua. E se você estiver vendendo R$1 a menos do que eu preciso para você empatar, se você fizer 100 vendas, você perde R$100. Se você fizer 1000 vendas, você perde R$1.000. Então, a mudança de mentalidade para você começar a levar a sério esses dois pontos aí, eu acho que é essa. Começa a pensar, começa a entender, olha para o seu negócio e entende se a composição do preço está levando em consideração
a margem de contribuição e se vocês estão olhando para o ponto de equilíbrio do negócio de vocês para definir meta de venda, para definir o seu sonho. Isso. Certo? Eu tenho uma pergunta. A gente falou bastante sobre... quando a gente falou sobre o DRE, a gente explicou, né, esse caminho que o dinheiro faz. E a margem de contribuição está ali dentro, né? Sim. Dentro do faturamento e tal. Depois, no final, lucro prejuízo. E o ponto de equilíbrio? Para onde eu olho? Muito bem. O ponto de equilíbrio, você pode calcular ele com base na média. Você pode olhar para o fluxo de caixa. Então, você olha ali para a média que você tem das suas despesas e os seus custos fixos. Você vai olhar ao longo do ano qual foi essa média e calcular uma média desse valor. Eu, particularmente, acho esse número muito importante, mas eu gosto muito de acompanhar de perto o fluxo de caixa e fazer todas as projeções. Então, estamos aqui num momento, fim de ano, em que eu estou me envolvendo demais no planejamento do próximo ano. E eu olho para o nosso fluxo de caixa dos últimos anos e eu, na projeção, já acompanho a sazonalidade do nosso negócio. Então, o ponto de equilíbrio ele é muito importante porque garante que você estabeleça uma meta, mas eu levo em consideração todas as variações mês a mês do nosso negócio para definir as metas que a gente tem aqui e para entender meses que a gente vai ter prejuízo e meses que a gente vai ter lucro também. Graças a Deus não existe esse primeiro caso por aqui, já faz algum tempo, mas esse é o exercício. É você olhar para o seu fluxo de caixa e entender qual é essa variação aí no seu negócio. Se você quiser um cálculo simples, calcule ali a média dos últimos meses que você vai encontrar o seu ponto de equilíbrio. Existe um cálculo também, levando em consideração o preço das unidades vendidas, um cálculo mais técnico, então vai depender muito dessa flutuação de valores aí, que estará no material que nós teremos ao final desse episódio aqui. Está aqui na descrição, está aqui na tela, para quem nos assiste também, que vai entregar como você aí na sua empresa pode extrair esses valores e como bônus também calcular esse ponto de equilíbrio aí no seu negócio, usando ferramentas que você pode usar aí no seu negócio para já. Nossa, Flávio, como eu consigo então calcular a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio? Farei um vídeo especial para explicar sobre esse negócio aí. Um vídeo exclusivo do Flávio, gente. Exclusivo. Certo? Porque são aspectos técnicos aqui. Eu quero citar alguns exemplos e vou citar nesse vídeo. Então, se você quiser, QR Code na tela, clica aí, cadastre-se lá para assistir o vídeo. E será que vai ter material? Não sei. Se tiver material, você vai ter lá nesse mesmo link para você baixar também esse material. Certo, Michele? Ótimo, perfeito. Este tema nasceu porque a gente recebe demais essa dúvida por aqui. E margem de contribuição especificamente é uma coisa que no Granato, por exemplo, você tem pronto. Né? É um percentual que você consegue adicionar ao seu preço de venda desde já. E é negligenciado demais pelas pessoas. E um dos problemas que a gente está vendo na formação do preço da galera é que eles esquecem desse tópico específico. Logo, não atingem o ponto de equilíbrio. Logo, não tem lucro. E logo, se frustram demais ou ficam nessa rodinha infinita. Então, vamos mudar a realidade desse mundão empreendedor, né, Michele? Isso mesmo. Certo? Muito bem, Flávio. Adorei. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso e até aprofundar, sabe? Porque nos outros episódios a gente falou de uma forma mais superficial, mas para que as pessoas... Ó, tá vendo? Quando chega a minha hora eu gaguejo. Isso é ótimo. Para que as pessoas aprofundem e tragam para cada tipo de negócio. É um termo muito buscado no Google. A gente recebe bastante pergunta no atendimento sobre isso. As pessoas querem esse cálculo tudo muito pronto. Mas o mais importante é você entender o que compõe tudo isso para que você faça esse cálculo e tenha essa resposta. Muito mais do que ter uma fórmula pronta que eu vou ali e aplico. Quando eu entendo os porquês, o que tem dentro desse cálculo, faz com que eu tenho um conhecimento muito mais profundo, independente da variação dentro do meu negócio, eu vou ter essa resposta, né? Excelente. Episódio número 20, se você não ouviu, não assistiu o episódio número 20,
volta ali e assiste e ouve, porque ali a gente falou sobre o método, organização, análise e planejamento. Organização é uma coisa fundamental, porque está falando exatamente sobre isso que a Michelle acabou de pontuar aqui, que é conhecer, estar organizado, saber classificar, saber como fazer a leitura dos dados que você tem aí organizados, porque para você entender, né, o que é custo fixo, o que é despesa fixa aqui, você tem que classificar eles como isso. E para aprender a classificar é sobre organização. Então, se você não ouviu ainda o episódio número 21, volta lá e ouve, porque vale a pena. Vai contribuir para você entender isso aqui, certo? Exatamente. Maravilhosa indicação. Bom, é isso. Adorei. Muito bom o episódio de hoje. Curti. Cadastre-se lá, assista o vídeo, baixe o material, aprenda, mande suas dúvidas também pra gente aqui, se você tiver alguma dúvida sobre isso, e contribua pra gente criar, talvez até mais conteúdo sobre isso, né, Michelle? Exatamente. Então, se tiverem sugestões de pautas, assuntos que vocês queiram que a gente fale de novo, ou através de uma outra perspectiva, pode mandar pra gente através dos comentários ou nos nossos canais, né? Instagram, LinkedIn, Facebook a gente não tem? Facebook a gente tem? Tem Facebook, tem YouTube. YouTube. Pode mandar pra gente. Quero também convidar vocês para participarem do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente também acaba levando bastante material para lá sobre indicações de artigos de blog. Então, esses artigos que a gente comenta aqui, a gente também compartilha dentro do nosso blog, ou materiais de apoio que podem ajudar, indicações. Então, deixa aqui também esse convite para fazer valer o meu trabalho. Uma das minhas funções. E eu acho que é isso. Espero que vocês gostem desse episódio, desse conteúdo que a gente vai gerar e ajude o negócio de quem está nos assistindo. Muito bem. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez para quem ficou aqui até agora. Um grande abraço. Até semana que vem. É isso. Um super beijo e até a próxima.